Meus irmãos, tudo bem? Hoje nós vamos começar mais uma aula do nosso curso de Panorama do Antigo Testamento e essa aula vai ser a última, porque nós vamos falar aí dos últimos profetas do Antigo Testamento. São chamados de profetas pós-exílicos. Mas antes de começarmos, nós vamos orar? Abaixa sua cabeça que hoje realmente Deus possa falar aos nossos corações por meio dessa aula. Amém? Senhor Jesus, obrigado, Deus, por esse dia. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos deu a oportunidade de estudar a tua palavra, Deus. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem derramado seu amor sobre nós, Deus. Nós somos muito gratos por conta disso, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor, por meio desses estudos, ó Deus, atinja os nossos corações, ó Pai, e que haja arrependimento, Deus, que haja, Deus, conversão, e que a Tua palavra, Deus, não volte vazia dos corações, ó Deus, que ela possa encontrar um lugar fértil, ó Deus, para frutificar, ó Deus, e que essa aula, Pai, que todas as aulas que nós usufruímos durante esse período, possam gerar, ó Deus, frutos de salvação, frutos de amadurecimento na fé. E que não gere só conhecimento, ó Deus, intelectual, mas que gere também transformação de vidas. Que gere, ó Deus, uma aplicação para a nossa vida cristã e que possamos, ó Deus, ensinar outras pessoas também. Ó Deus, me use como instrumento teu e que hoje, ó Deus, mais vidas possam conhecer e compreender quem Tu és, ó Deus. Compreender os Teus feitos, compreender a Tua palavra. Em nome de Jesus que nós oramos, amém. Bom, irmãos, vou passar rapidamente pela nossa linha do tempo, só para vocês se situarem na história, né? E para que possamos entender um pouquinho mais do contexto histórico desses últimos profetas. Então, aqui nós temos essa linha do tempo que eu já mostrei em algumas aulas, né? E nós vemos aí 4 cores. Essa primeira cor, ela vai representar o contexto em que Israel vai ser governado pelos juízes, né? Então, nós temos aí a saída do povo do Egito em 1500 anos antes de Cristo. O povo vai sair do Egito, vai em direção a Canaã, mas eles vão se rebelar contra o Senhor e vão vagar 40 anos no deserto, sobre a liderança de Moisés. Depois disso, nós vamos ter aí o período dos juízes. Vão ser governos descentralizados, né? Passando aí por um período de transição até chegar realmente a se estruturar como um reino, né? Então, vai surgir Saul, que vai ser o primeiro rei de Israel, e depois Davi. Davi vai dar... a partir de Davi, nós vamos ter toda uma dinastia que vai ser aí caracterizado por essa linha azul. Vamos ter Davi, depois Salomão, seu filho, vai assumir o poder, e depois de Salomão nós vamos ter um reino dividido, né? O reino do norte e o reino do sul. Durante esse período de reino dividido, nós vamos ter profetas que vão mostrar ao povo o seu pecado, vão clamar ao povo que volte-se para Deus, que se arrependam. Então, vamos ter aí profetas muito conhecidos, profetas como Samuel, lá no período de Davi, vamos ter Elias, Eliseu, no Reino do Norte. Vamos ter outros profetas como Jonas, que é muito conhecido. Também vamos ter Obadias, Sofonias, Joel. Então, vamos ter vários profetas durante esse período. Só que o povo, apesar da mensagem dos profetas, o povo não vai se arrepender. Então, a Assíria vai se levantar como um grande império e vai levar o Reino do Norte, chamado de Israel, para o exílio. 100 anos depois, Judá ainda está ali tentando resistir, né, o Reino do Sul tentando resistir à opressão da Assíria, só que vem outro grande império que vai surgir e vai destruir o Império Assírio, que vai ser a Babilônia.
Então a Babilônia vai levar o reino do sul para o cativeiro. Durante esse período de exílio, que vai ser caracterizado aí por essa linha vermelha, nós vamos ter alguns grandes profetas, como Daniel e Ezequiel. Esse período vai ser aí por volta de 70 anos, 50, 70 anos, e depois, passado, né, esse período em que o povo de Israel estará distante da sua terra, o templo vai ser destruído, Jerusalém vai ser destruída, os muros vão ser derrubados, a cidade vai ser totalmente destruída. Mas depois disso, depois de muitos anos, vai surgir outro império, que é o Império Persa. O Império Persa vai dominar a Babilônia e, com isso, o Império Persa vai implementar uma política de paz. Então, vários povos vão poder voltar para suas terras de origem, inclusive o povo de Israel. Alguns vão querer ficar na Babilônia, mas outros vão em direção a Judá, vão voltar para sua terra. Vamos ter duas levas, né, de remanescentes. A segunda leva, nós vamos ter aí a figura de Esdras. Esdras, ele vai ser uma grande figura que vai liderar o povo de Israel na construção dos muros. O muro, ele tem um significado muito importante para a cidade, né? Quer dizer, proteção. Então, o povo de Judá começou, o povo de Jerusalém começou a reconstruir os muros da cidade. Só que muitos anos depois é que o templo foi construído, né? Então, vamos ter aí a figura de Neemias. Neemias vai ser o governador da Judéia nesse período e ele vai liderar o povo na construção do templo, né? Então, a partir dessa linha amarela, nós vamos ter aí o povo de Israel na sua própria terra, mas sob o domínio de outros impérios, né? Vamos ter o Império Persa, depois o Império Grego, depois o Império Romano, aí vai vir Jesus Cristo. Então é mais ou menos essa linha do tempo. E onde os profetas que nós vamos falar se situam nessa linha do tempo? Justamente aí no começo dessa linha amarela, né? Logo depois do exílio, nós vamos ter três profetas importantes: o profeta Ageu, o profeta Zacarias e o profeta Malaquias. Então, mais ou menos aí 500 anos antes de Cristo, há 400 anos antes de Cristo, nós vamos ter esses profetas sendo levantados para falar com o povo depois do exílio, né? E esses outros 400 anos, né, depois desses profetas, quem vai falar em nome do Senhor? Ninguém. Nós vamos ter um período chamado de período intertestamentário. Esse período de aproximadamente 400 anos é um período em que não vai ter profetas, em que o Senhor não vai revelar mais nada para o seu povo até a chegada do Messias. Então, é mais ou menos aí esse contexto histórico que nós vamos tratar sobre as nossas aulas de hoje. Então, o primeiro profeta que nós vamos falar é o profeta Ageu. Nós vamos estudar o livro de Ageu agora. Sobre a autoria, né? Esse título do livro de Ageu, né, leva o nome do profeta. O nome de Ageu significa festivo ou minha festa, né? Então, esse nome está ligado ao maior objetivo da sua profecia, que era completar a construção do templo, para reiniciar as atividades religiosas. Então, para vocês entenderem, sem o templo, não existiam as festividades mais importantes, como a Páscoa, a festa dos tabernáculos, a festa das cabanas. Então, o templo, ele era, vamos dizer assim, o centro religioso, representava a religião, mas também as festas simbólicas mais importantes do povo de Israel. Vanessa, mas o povo precisa festejar? Não é essa a questão.
A Páscoa, tinha um significado muito importante para o povo. Imagine passar 70 anos no exílio sem comemorar a Páscoa, sem relembrar o que o Senhor fez depois do Egito, né? Então o povo já estava muitos anos sem celebrar a Páscoa, que era a principal festa. E com a construção do templo, essas festas, esses símbolos religiosos, eles voltariam, né? Então, o nome de Ageu é bastante sugestivo nesse sentido. Pouco se sabe sobre esse profeta. A tradição judaica sustenta que ele nasceu na Babilônia. Então, ele não nasceu em Israel, ele nasceu no cativeiro, lá em Babilônia, e ele veio, né, junto com o remanescente. Acredita-se que ele foi instruído pelo profeta Ezequiel, né? Então, junto com o profeta Zacarias, o profeta Ageu vai ser o principal incentivador dos trabalhos de construção no templo. Então, nós vamos ter Neemias como um grande líder, né, nessa questão da construção. Neemias vai ser governador, mas Ageu vai ser o profeta, vamos dizer assim, o líder, um referencial religioso para Israel naquele período. Então, Ageu é que vai incentivar com que a obra do templo continue. Qual vai ser o contexto, né? Voltando um pouquinho aí na história, o livro de Ageu, ele tem uma data específica. Muitos livros dos profetas não têm data, então a gente tem que investigar para saber mais ou menos quando esses livros foram escritos, mas o livro do profeta Ageu, ele é bem específico, ele dá uma data específica. Então, a data em que esse livro foi escrito foi 1º de setembro até 24 de dezembro de 520 a.C. Como é que a gente sabe disso? Porque no primeiro versículo ele fala: este é o primeiro dia do primeiro mês do segundo ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Então, segundo o calendário deles ali, tem como a gente saber quando esse livro foi escrito. O profeta Ageu é a profecia de Ageu é um dos livros bíblicos com a data mais exata. Ezequiel e Zacarias também apresentam datas exatas para muitos textos. Isso é muito bom, porque porque esse livro é incontestavelmente histórico, né? Porque ele dá lugares, ele dá datas, nome de pessoas, então não tem como contestar a historicidade do profeta Ageu. Então, qual é o contexto histórico? Eu já falei um pouquinho, né, que no tempo de Esdras foram lançados fundamentos para a construção do templo, mas as obras elas foram paradas por causa da ameaça samaritana. Então, os samaritanos eles tentaram invadir Jerusalém e com isso o povo desanimou na construção do templo. Então, essa construção foi interrompida por aproximadamente 16 anos. Então, essas obras ficaram paradas por causa desse medo, por causa dessa ameaça samaritana. Depois, foi oficialmente interrompida pelo rei Artaxerxes, né, rei da Pérsia. Com a insistência de Ageu e Zacarias, a construção vai ser retomada 16 anos depois, e outro rei vai estar no poder da Pérsia, que vai ser o rei Dario. Ele vai oferecer proteção e subsídio para assegurar a construção do templo. Então, Dario vai falar para o povo de Israel: vocês podem construir o templo, eu vou proteger vocês e eu ainda vou dar recursos financeiros para que vocês construam esse templo. Na verdade, antes de Dario decretar isso, o profeta Ageu já tinha incentivado o povo e o povo já estava motivado, já estava com a mão na massa para construir o templo. Então, Dario foi levantado por Deus, apesar de ser um rei gentil, ele foi levantado por Deus para que essa obra continuasse. Assim, o templo ele vai ser finalizado depois de 20 anos de lançados fundamentos. Então, vai se passar muito tempo
né, depois que Israel volta do exílio, depois de muitos anos é que o templo vai ser construído. Então, esse é o contexto em que Ageu vai pregar sua mensagem. Qual é o contexto político? Como eu já falei, o povo vai passar 70 anos de cativeiro na Babilônia. Quando os judeus retornam, a gente vai ter aí esse tratamento benévolo da Pérsia, né? Por parte do rei Ciro. Então, a Pérsia, né, vai deixar com que os israelitas voltem para Jerusalém, provavelmente porque o rei Ciro ele foi influenciado por Daniel, né? Então Deus vai novamente colocar a mão aí, estender a mão para que o seu povo tenha continuidade. Então, a oposição à reconstrução do templo veio dos vizinhos samaritanos. Então, no contexto internacional, nós vamos ter a Pérsia dominando, mas dominando sob um regime pacífico, mas nós vamos ter o vizinho ali de Judá, né, o vizinho ali do povo de Israel, que vão ser os samaritanos e que vão tentar integrar-se aos judeus e misturar as religiões, né? Então, isso gerou muitos conflitos entre esses dois povos, e essa oposição teve como resultado perseguições, e por isso que a construção ficou suspensa, né, por 16 anos. No contexto religioso, nós vamos ver que começou uma grande era para os judeus depois da volta do cativeiro, né? Mas com a pausa na reconstrução, nós vamos ter um esfriamento nesse entusiasmo, né? Então, eles começaram a se voltar para interesses seculares, então eles se voltaram para interesses egoístas, eles começaram a trabalhar, a pensar em dinheiro, na sua própria prosperidade, mas por conta disso, por eles terem abandonado a reconstrução do templo, essas atividades econômicas deles não se mostraram rendosas, né? O que pode ter sido um castigo, né? Então, porque eles deixaram o templo, né? Negligenciaram a construção do templo. Então, o Senhor mandou uma seca, uma má colheita, então o povo passou fome, passou por muitas necessidades, mas aí vão se levantar dois profetas, Ageu e Zacarias. Daqui a pouco a gente fala sobre Zacarias, para mostrar que esse problema econômico, né, ele vai sugerir que Israel deixou de cuidar de uma responsabilidade muito mais importante, que era a reconstrução do templo do Senhor. Então, tendo esse contexto político e religioso afirmado em nossas cabeças, em nossas memórias, nós podemos ir para o objetivo do livro. Então, qual é o objetivo da mensagem de Ageu? Era fazer com que os líderes e o povo continuassem a reconstruir o templo destruído, mostrando-lhes que o fracasso nos outros setores da vida era o resultado da negligência na obra do Senhor, né? Então, agora nós podemos ir, né, para o livro de Ageu em si, né? Aí vocês têm um esboço, vocês podem ir lendo enquanto eu vou explicando, vocês podem ir acompanhando, né? Então, o livro de Ageu, ele pode ser dividido em 4 partes, né? E essas 4 partes, elas compõem uma mensagem que foi pregada em apenas 4 meses. Então, é um livro pequeno, né? Mas que tem um poder muito grande. Então, esse livro vai começar com uma acusação ao povo, né? Então, Ageu vai acusar o povo de confundir as prioridades, dando mais atenção para os seus anseios egoístas, enquanto que o templo estava destruído. Essa negligência estava relacionada à improdutividade das terras, a seca e fome que estavam passando, como eu falei.
Um mês depois, Ageu vai pregar de novo. Ele vai dizer para o povo que trabalhe com esperança, apesar das circunstâncias desapontadoras. Então, imagina um povo que está passando por pobreza, uma depressão econômica, e imagina um profeta vir falar de construção de um templo. Então é um pouco conflitante, né? Então Ageu, nessa segunda mensagem que ele fala, é uma mensagem de ânimo, né? Falando para o povo trabalhar com esperança, apesar da situação que eles estão vivendo. 2 meses depois, Ageu vai dizer que o povo é impuro. Então ele fala para eles se purificarem dos seus pecados, porque mesmo que eles construam um templo, se eles forem impuros, esse templo vai ser impuro também. Então o desafio de Ageu é que apenas por um arrependimento verdadeiro e fidelidade à aliança, que os esforços deles irão resultar em Deus trazendo o seu reino e suas bênçãos. Então, Ageu, ele fala para o povo, olha, não basta só construir o templo, né? Vocês têm que se purificar, vocês têm que se arrepender, vocês têm que ser fiéis à aliança para que as bênçãos possam vir. Então, o livro ele vai concluir com o sumário de Ageu sobre a esperança futura do reino de Deus. Ele vai trazer essa imagem final sobre a Nova Jerusalém, né? Vai mostrar que a Nova Jerusalém é o centro do glorioso reino futuro do Messias. E de lá ele vai confrontar e derrotar o mal entre as nações. Deus vai cumprir a promessa de Davi de estabelecer um rei da sua linhagem. Então, a conclusão do livro de Ageu vai ser uma imagem sobre essa Nova Jerusalém. E na Nova Jerusalém só vai viver aqueles que, o remanescente, né, do povo de Deus. Só vai viver ali aqueles que forem salvos, né? E quem vai governar a Nova Jerusalém? Vai ser Jesus, quando ele voltar, né, em grande resplendor. Então, o livro ele vai terminar com a escolha de um futuro brilhante. Então, o povo vai ter que decidir. A gente vai continuar nos nossos anseios seculares, nossos anseios egoístas, ou nós vamos optar pela fidelidade ao Senhor, né? Pela fidelidade à aliança. Então, o livro ele vai terminar nesse suspense. O que o povo vai decidir? Né? O livro de Ageu não vai mostrar isso. Então, e Zorobabel, ele vai ser o rei messiânico? Por que eu estou falando de Zorobabel? Quando o povo voltou do exílio, quem era o líder religioso? Era o sumo sacerdote Josué. Quem era o líder civil? Era Zorobabel. Zorobabel foi governador antes de Neemias. Então, Zorobabel era da linhagem de Davi. Vamos dizer, se Israel não tivesse sido levado para o exílio, Zorobabel seria rei, por exemplo, né? Mas como o povo foi para o exílio e voltou, Israel não era um reino, né? Era um domínio da Pérsia. Então, Zorobabel, ele foi levantado como governador da Judéia, né? Ele governava ali o povo de Israel e eles ficavam pensando nessas profecias. Será que Zorobabel, ele é o rei messiânico, ele é o rei prometido? Afinal de contas, ele é da linhagem de Davi. Então, o povo não entendia a profecia. Eles não entendiam que aquela mensagem estava tratando sobre Jesus Cristo. Eles eram muito imediatistas. Então, eles queriam que a situação fosse resolvida ali, que a prosperidade viesse logo, né? Então, fica esse suspense. O que o povo vai decidir? Né? O povo vai se voltar para Deus? O Messias vai voltar? Então, a gente só vai saber a continuação dessa história quando a gente estudar os dois próximos livros, que é o livro de Zacarias e Malaquias. Então,
Quais são as contribuições do livro de Ageu? Primeiro, Ageu vai ser considerado como um profeta da construção do templo. Né? Ageu conseguiu que a reconstrução do templo fosse retomada e finalizada. Com a seca e a depressão econômica, não era viável uma reconstrução. O templo que eles construíram foi o mais duradouro de todos os templos construídos em Jerusalém. Também, outra contribuição de Ageu é a promessa de prosperidade econômica. 3 profetas vão relacionar prosperidade econômica com obediência espiritual. Vai ser o profeta Joel, Ageu e Malaquias. A causa e efeito demonstrada por Ageu, ou seja, se vocês obedecerem, vocês vão ter prosperidade, refere-se à aliança de Deus feita com o povo de Israel, lá nos tempos de Moisés. Então, quando o povo estava no deserto, Deus prometeu que se eles fossem obedientes, eles teriam prosperidade econômica. Mas essa promessa não se refere necessariamente à igreja do Novo Testamento. Então, nós temos que ter cuidado com algumas promessas que são específicas para o povo de Israel. Porque Deus usa tanto a adversidade quanto a prosperidade para amadurecer o seu povo. O livro de Ageu é um livro muito objetivo, né? Então, outra contribuição é a objetividade da mensagem de Ageu, mas também o poder dessa mensagem. Ageu escreveu um dos livros mais curtos da Bíblia. Nós vamos ter 2 capítulos apenas. Embora sua mensagem fosse breves, eram penetrantes e poderosas. Ageu foi um dos profetas mais bem-sucedidos em termos de resultados imediatos. Então, ele pregou 4 meses e ele já teve um resultado imediato. O povo retomou ali as obras do templo. Ele reconheceu o poder da autoridade do Senhor, mesmo diante da oposição esmagadora. Qual é a cristologia do livro de Ageu? O livro contém 2 referências messiânicas, como sacerdote e rei. Primeiramente, porque é profetizado que o templo seria preenchido com a presença pessoal do Senhor. Né? Então, foi prometido que o Senhor, ele pessoalmente preencheria o templo, mas um templo construção, um templo de tijolo, de concreto, não. É o templo, né, que somos cada um de nós, os salvos em Cristo Jesus. Então, ali no livro de Ageu existe essa promessa de que o Senhor preencheria o coração de todo aquele que invocasse o seu nome. A segunda referência messiânica é quando é garantida na profecia que o Messias viria da linhagem davídica. Quando Zorobabel é escolhido como selo dessa aliança. Então, Deus, ele vai falar para Zorobabel que ele vai ser um selo, de novo, dessa aliança, de que o Messias viria da linhagem de Davi. Então, com essa aliança com Zorobabel, foi garantida a permanência dessa linhagem do rei Davi. Né? Por isso que quando nós vamos ler lá o Evangelho de Mateus, nós vemos que Jesus Cristo, ele faz parte da linhagem de Davi porque Deus poupou a família de Davi, né, no exílio, poupou que essa família fosse totalmente destruída. O próximo livro que nós vamos estudar é o livro do profeta Zacarias. Então, esse título, né, é referente ao próprio nome do profeta, e esse nome significa o Senhor lembra. O nome sugere a mensagem do livro, que é: o Senhor não esquecerá das suas promessas de aliança para abençoar Israel no tempo designado. Zacarias, ele foi um sacerdote que voltou para Israel com seu pai e seu avô no primeiro retorno da Babilônia com Zorobabel. Então, Zacarias é contemporâneo de Ageu, contemporâneo de Neemias, contemporâneo de Zorobabel. Existem alguns questionamentos quanto à autoria,
mas a tradição judaica e cristã reconhece universalmente a sua unidade, porque alguns dizem que o livro ele muda bruscamente o estilo literário, né? Então, mas isso não quer dizer nada, porque esse livro foi escrito por 40 anos, pelo um período de 40 anos. Então, facilmente esse estilo literário também mudaria. Então, a gente vai ter muitas e muitas pessoas, teólogos, que vão sugerir que esse livro não tenha uma unidade, que Zacarias tenha escrito sim, mas que tenham sido outros autores tenham feito algumas partes desse livro. Mas a tradição judaica e cristã acredita que o livro inteiro foi escrito por esse profeta. Qual é o objetivo, então, desse livro? Ele apresenta dois objetivos: insistir na conclusão da restauração imediata do templo e instruir a nação quanto ao seu futuro nos tempos messiânicos. Então, vamos lá para o esboço de Zacarias. Então, o livro ele pode ser dividido em duas partes. A primeira parte vai ser composta por um chamado ao arrependimento e vão ter 8 visões. Aí a segunda parte vai ser composta por uma profecia sobre a primeira e a segunda vinda do Messias. Então, o livro vai começar com um desafio de Zacarias para a sua geração. Então, ele chama o povo a voltar-se para Deus e não ser igual aos seus ancestrais, que se rebelaram e não ouviram os profetas, o que os levou ao exílio. A próxima parte, então, refere-se a 8 visões que Zacarias tem uma noite de sono. Então, ele vai estar dormindo e um anjo vai acordar. Né? E todas essas visões que nós vamos falar agora vão acontecer nesse mesmo dia. Aqui tem um resuminho dessas visões, né? Elas podem ser divididas em visões de consolação, visões de condenação, e a última aí é a coroação de Josué. Então, vocês vão acompanhando, lendo o resumo enquanto eu vou explicando. Então, essa primeira visão é sobre 4 cavaleiros. Eles são como patrulheiros pelo mundo sob a supervisão atenta de Deus. Então, tanto a primeira visão quanto a sétima visão vão ser faladas, vão ser tratadas sobre esses cavaleiros, né? Esses cavaleiros. A primeira visão é a visão dos 4 cavalos e a sétima visão aí está escrito as 4 carruagens, né? Então, na verdade, a sétima visão é como se fosse uma retomada dessa primeira visão. O que significa, né, esses 4 cavaleiros? Eles são como patrulheiros pelo mundo sob a supervisão atenta de Deus. Eles vão dar um relatório de que o mundo está em paz. Nos tempos de Zacarias, isso significava como Deus havia levantado a Pérsia para derrotar a Babilônia, trazendo paz. Foi o que nós falamos no livro de Ageu. A segunda visão é sobre os 4 chifres que simbolizam as nações que atacaram e dispersaram Israel, que foram a Síria e Babilônia. Então, os 4 chifres representam esses 2 grandes impérios. E essas nações são dispersas por um grupo de ferreiros, que esses ferreiros eles vão representar uma imagem da Pérsia. Então, isso foi também visto, né, nesse sonho, nessa visão de Zacarias. A terceira visão é sobre a reconstrução da Nova Jerusalém. Um homem é visto medindo os muros da cidade, como uma promessa de que Deus reconstruirá Jerusalém e a cidade se tornará um farol para todas as nações, que irão se ajuntar ao povo de Deus em adoração.
A quarta visão é sobre o líder religioso que voltou do exílio, o sumo sacerdote Josué. Josué estava usando roupas sujas, que representavam simbolicamente o pecado de Israel. Mas então, essas roupas foram tiradas e é dada uma nova roupa e um novo turbante, um símbolo da graça e do perdão de Deus. Então, o anjo diz a Josué que, se ele permanecer fiel a Deus, ele liderará o povo de Israel e se tornará um símbolo do futuro rei messiânico. A quinta visão é sobre duas oliveiras que geram óleo para uma elaborada lâmpada de ouro, que é um símbolo para o cuidadoso olhar de Deus para o seu povo. E as duas árvores, elas simbolizam os dois líderes ungidos, Josué e Zorobabel. No livro de Ageu nós falamos, Josué é o sumo sacerdote que vai vir do exílio, né? Então ele vai ser o líder religioso. E o líder civil vai ser Zorobabel, né? Que é da linhagem de Davi. Então, essas duas árvores vão simbolizar esses dois líderes ungidos que estavam liderando as obras de reconstrução do templo. E Deus diz que o sucesso não virá para o novo templo se for apenas um resultado de uma manobra política, mas da ação poderosa do Espírito Santo sobre essas duas vidas. A sexta visão é sobre um pergaminho, um rolo gigante que voa sobre a Nova Jerusalém, punindo ladrões e mentirosos. A ideia é que a Nova Jerusalém é um lugar purificado do pecado pelas escrituras sagradas. Depois, o profeta vê uma mulher num cesto, e nos é dito que ela representa séculos da rebelião de Israel contra a aliança. Então, essa mulher, ela é carregada num cesto para a Babilônia por outras mulheres com asas de cegonha. Um pouco esquisito, né, essa visão. Mas isso quer dizer que o pecado, ele vai para onde? Vai para o lugar dele, que é na Babilônia. Então, a sétima visão, que é a visão das carruagens, retoma aquela primeira visão dos cavaleiros, né? E quer o significado dessa visão é o juízo divino que virá em breve. E a última visão é sobre Josué, o sumo sacerdote. Novamente, retoma-se a pessoa de Josué, né? E além de sumo sacerdote, ele vai ser coroado. Esse ato é representado como um símbolo do futuro Messias, que também será um sacerdote no reino de Deus. Então, Zacarias, ele vai desafiar o povo, mostrando como seus antepassados rejeitaram o chamado de Deus por meio dos profetas, rejeitaram a mensagem dos profetas e isso os levou ao exílio. Então, Zacarias termina dizendo que essa geração ela veria o reino messiânico apenas se fosse fiel a Deus e obedecesse aos termos da aliança. Então, é uma promessa. Deus fala para Israel: se vocês me obedecerem, vocês vão ver o rei Messias. Mas será que isso aconteceu? A segunda parte do livro, ela vai ser escrita anos depois da reconstrução do templo. Então, a primeira parte é contemporânea à mensagem de Ageu, um incentivo à reconstrução do templo, mas a segunda parte do livro vai ser escrita muito depois da reconstrução do templo, né? Então, a gente vai ver aí que agora não vão ser mais visões, mas vai ser uma coletânea de poemas e imagens sobre a vinda do futuro Messias. Então, vai ser uma profecia, não vão ser visões. Então, essas visões, elas compreendem do capítulo 1 ao 8. E os capítulos 9 a 11 vão descrever a vinda do humilde rei messiânico, que, montado num jumento, adentra Nova Jerusalém, para estabelecer o reino de Deus sobre as nações. Mas, de repente, esse rei é simbolizado como um pastor também, um pastor sobre o rebanho de Israel.
mas ele é rejeitado, primeiro pelo seu próprio povo e depois pelos líderes do povo, que também são simbolizados como pastores. Só que nesse caso são pastores falsos. Então Deus entrega Israel a esses pastores corruptos. Essa profecia, ela é claramente, né, uma profecia da primeira vinda de Jesus. Ela descreve a entrada triunfal de Jesus no jumentinho, fala que ele vai ser rejeitado, e ele foi rejeitado, né, pelo seu próprio povo, pelos líderes do povo, né, e Deus vai entregar o povo, então, né, a esses líderes corruptos. Na seção final, né, do livro, que vai dos capítulos 12 a 14, nós vamos ter um mosaico de poemas e imagens de um futuro reino messiânico, só que essa sessão final ela vai tratar sobre a segunda vinda do Messias. Esses capítulos, eles descrevem a Nova Jerusalém como um lugar onde a justiça de Deus confrontará e derrotará todo o mal entre as nações. Mas Deus purificará também o seu próprio povo. Ele derramará o seu espírito sobre eles, para que eles se arrependam. Então essa cidade se torna um novo jardim do Éden, e há um rio de água viva fluindo do templo, trazendo cura para todas as nações. Então o livro se encerra assim. Então, quais são as contribuições do livro de Zacarias? O livro de Zacarias é considerado como um apocalipse do Antigo Testamento. Então, junto com o livro de Daniel, é considerado como literatura apocalíptica, né? Do mesmo modo que o Novo Testamento termina com uma grande visão apocalíptica dos tempos do fim, o Antigo Testamento também vai terminar com essa visão, no livro de Zacarias. Nesse livro também, ele contribui com o verdadeiro valor do jejum. Então, o povo volta do exílio. No exílio, eles têm algumas práticas de jejum. Eles perguntam para Zacarias, perguntam para Deus: a gente pode continuar com essas práticas? Né? E Deus, ele vai falar que esse jejum ele não tem valor nenhum, a menos que seja acompanhado com atos de justiça, de bondade e compaixão para com o próximo. O jejum, ele foi criado não para comiseração própria e o inútil ritual de egolatria, mas foi feito para a glória de Deus, né, e não para mérito do homem. Então, a ausência de tais atos em Israel, né, a bondade, a compaixão, a justiça, trouxe o julgamento divino de destruição e desolação. Então, irmãos, para encerrar esse livro, né, nós temos aí várias referências a Jesus Cristo. Então, qual é a cristologia, né, desse livro? Zacarias é o livro dos profetas menores que é o mais messiânico. Ele está no mesmo nível de Salmos e Isaías quanto ao conteúdo messiânico. O Messias está ou no centro ou na periferia de cada visão. Então, o homem, por exemplo, o homem montado no cavalo vermelho, o anjo do Senhor é Cristo pré-personificado, né, defendendo o seu povo. O Messias mandado pelo Senhor para habitar Sião, o servo, o renovo, né, o Messias vindo em humildade. O homem cujo nome é renovo, como rei sacerdote. O teu rei vindo em humildade. O Senhor visita o seu rebanho como pastor. Apacentai as ovelhas destinadas para a matança. Né? Nesse momento em que o Messias é figurado como pastor, ele vai quebrar as varas da graça e da união. Né? Então, em todos os momentos, o Messias ele é citado, Jesus Cristo é citado. Então, esse livro de Zacarias é essencialmente messiânico. Ele aponta para Cristo e ele fala como Cristo, da primeira vinda de Cristo e da segunda vinda de Cristo.
Para finalizar, nós vamos falar aí sobre o livro de Malaquias, né? O livro de Malaquias leva o nome do próprio autor. Malaquias significa meu mensageiro, e o nome sugere uma forte autoridade para essa mensagem profética no final do Antigo Testamento. O profeta Malaquias, ele não sabe-se nada sobre ele, além do seu nome, né, que aparece no primeiro versículo. Não é identificado nem pelos pais, nem a cidade natal, o cargo ou a data do seu ministério. Malaquias foi uma voz profética final, ele foi contemporâneo de Esdras, né? Foi o último mensageiro divino para o povo da aliança do Antigo Testamento. A mensagem dele foi ministrada cerca de 1000 anos depois de Moisés, que foi o primeiro profeta e o primeiro escritor bíblico. Então, qual é o contexto histórico? A gente tem aí a data em que o livro foi escrito, aproximadamente 430 a.C. Essa data ela é sugerida porque os exilados haviam voltado e construído o templo já. Então, foi bem depois da construção do templo, né? E o povo caiu no comodismo. Eles não estavam sob o governo de Neemias, né? Mas de um governador persa, e isso está registrado no livro. Os problemas morais e religiosos eram semelhantes aos passados na época de Esdras e Neemias. Então, por aí a gente tem mais ou menos uma data aproximada, né, da data em que esse livro foi escrito. Qual é o contexto histórico, né, em que o livro foi elaborado? Nós vamos ter aí o cenário mundial de Malaquias, vai ser o mesmo de Neemias. Nós vamos ter o rei persa, Artaxerxes I, que vai reinar entre 465 a 424 a.C. Nós vamos ter um império enorme e de difícil controle. Zorobabel vai ser então designado como governador da Judéia em 537 a.C. E depois Neemias vai exercer esse cargo por 12 anos. Qual é o contexto religioso? Apesar do muro e do templo terem sido reconstruídos, o povo tinha parado de dizimar. Como consequência, as colheitas fracassaram. Os sacerdotes se tornaram descuidados e indiferentes quanto às funções do templo. Também existia uma indiferença moral para os votos de casamento. A opressão aos mais fracos era muito forte. Também existia fraude e perjúrio. Então, olha a situação, né, moral do povo de Israel. É como se eles tivessem voltado aos mesmos hábitos dos seus antepassados. E por conta desses hábitos, desse pecado, o povo foi levado para o exílio, né? Então, eles estavam na mesma situação. Qual é o objetivo? O objetivo do livro foi despertar o calejado povo que restara em Israel da sua estagnação espiritual, com o intuito de possibilitar que o Senhor tornasse a abençoar suas vidas. Então, vamos aí para o esboço desse livro, né? Malaquias, ele vai viver aí aproximadamente 100 anos depois da volta do povo, né, do exílio da Babilônia. Então, esse livro vai ser escrito aí, né, na verdade, o profeta e sua mensagem vão acontecer 100 anos depois da volta do exílio. O livro é esquematizado em uma série de disputas. A maioria das sessões começa com Deus fazendo uma reivindicação ou uma acusação. Então, Israel irá discordar ou questionar a declaração de Deus. Então, Deus irá responder e oferecer a palavra final. Isso acontece 6 vezes, vocês já vão entender. Vou colocar aqui um quadro para vocês entenderem como é que acontece esses diálogos, né? Então, Malaquias vai usar aí da dialética, né, para
apresentar a sua mensagem. Então, aí a gente vai ter a primeira disputa. Deus vai falar: eu amo meu povo, apesar das falhas, dos pecados que eles cometem. E Israel vai responder: como é que você tem demonstrado esse amor? Deus vai dar uma tréplica, né? Ele vai dizer: eu escolhi a família de Jacó para carregarem a promessa da aliança. Então Deus lembra o povo de Israel que eles são amados porque eles são escolhidos. Eles são escolhidos como o seu povo, o povo da aliança. A segunda disputa que vai ser aí apresentada por Malaquias, Deus vai falar: vocês desprezaram e profanaram o templo. E o povo vai dizer: como que nós temos desprezado você? Deus vai responder: vocês trazem ofertas vergonhosamente imperfeitas. Sabe o que o povo estava fazendo? Eles estavam levando animais doentes, animais imperfeitos, né? Animais que não tinham nenhum valor para eles. Era isso que eles estavam oferecendo como sacrifício. E os sacerdotes, eles estavam tolerando essas ofertas. E eles ainda estavam participando dessas formas corruptas de adoração. A terceira disputa, Deus fala: vocês traem as suas esposas. E o povo: quê? Como assim a gente trai, né, os homens? Vou falar: a gente não trai nossas esposas. O que você está falando? Deus vai falar: os homens israelitas casaram-se com mulheres pagãs e adotaram seus deuses. Então a gente vai ter aí o jugo desigual. Os homens israelitas se juntando a essas mulheres e por isso eles vão abandonar o Senhor e vão adorar os deuses pagãos das suas mulheres. E isso está conectado com a onda de divórcios que aconteceu naquele período por razões fúteis. Então, eles divorciavam por qualquer coisa, né? Então, o casamento não tinha mais valor para aquele povo. A quarta disputa vai começar com uma pergunta de Israel: onde está o Deus da justiça? E Deus vai falar: eu vou enviar meu mensageiro que preparará o povo para o retorno pessoal de Deus no dia do Senhor. Então Deus vai falar que a sua justiça vai ser manifesta no dia do Senhor, que a injustiça ela não vai permanecer para sempre, porque no dia do Senhor, aqueles que forem maus, aqueles que não se arrependerem, aqueles que continuarem no pecado, eles vão ser condenados. E aqueles que se arrependerem, o remanescente de Israel vai viver para sempre com o Senhor. Essa é a justiça de Deus. A quinta disputa, Deus vai falar: se voltem para mim, se arrependam dos seus pecados. E o povo de Israel vai falar: como nós podemos retornar? Então Deus responde: sendo fiéis e parando de negligenciar a prática do dízimo. Então o povo parou de dizimar, né? Todo ano eles levavam 10% daquilo que eles arrecadavam, ou como na colheita, ou nas suas vendas, enfim. Isso era uma prática, né, que tinha sido instituída lá, né, no início, né, do povo de Israel lá no deserto. Então eles negligenciaram essa prática. A sexta disputa também começa com o povo falando: não faz sentido algum te servir, porque as pessoas orgulhosas e maléficas têm sucesso. Então eles falaram para Deus: o que não vale a pena te servir, porque as pessoas que são más, elas têm prosperidade. Então a gente vai ter que se obedecer, a gente vai ter que se anular, a gente vai ter que se arrepender. Para quê? Deus, então, ele vai responder ao povo com uma história bem curtinha. Deus ordena que um pergaminho seja escrito para o seu remanescente, para que eles possam ler e lembrar do caráter de Deus e suas promessas. Então, nada mais é aí do que a própria Escritura. Então, o livro ele vai ser concluído com aprofundamento sobre o dia do Senhor.
Então, depois desse diálogo de Deus com o povo de Israel, nós vamos ter aí um trecho tratando só sobre o dia do Senhor. Então, nessa sessão final, é apresentado que esse dia será de ameaça, mas também será alegria para o remanescente fiel. Será como raios de sol nascente que trazem cura, vida e esperança para o futuro. Os últimos 3 versos funcionam como uma conclusão para todo o Antigo Testamento. Eles sumarizam a Torá, né, que são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, chamado de Pentateuco. E os profetas também são sumarizados, né? Nós vamos ter aí um resumo da Torá e dos profetas nesses últimos 3 versos, né? Como uma história unificada que aponta para o futuro. Então, Israel foi redimido por Deus, e eles o traíram em rebelião e com o coração endurecido, quebrando as leis da Torá. Então, esse apêndice de conclusão, que são esses 3 últimos versículos, apresenta as Escrituras como um presente divino para ler, orar e meditar. Então, irmãos, quais são as contribuições do livro de Malaquias para nós hoje? Primeiro, é um livro que tem um estilo, né, interessante, né, um método de perguntas e de respostas. Esse método ele foi usado por Sócrates, né, pelos rabinos, e também foi usado por Jesus, muitas vezes. Esse estilo dialético, ele é tanto singular entre os profetas, porque a maioria preferia um estilo de conferência ou de narrativa. Então, Malaquias ele vai se destacar por causa disso. Nessa forma provocante, o profeta vai apresentar as mais importantes queixas do Senhor contra os judeus e suas reações altivas. Jesus também ele vai se recorrer a um tipo semelhante de comunicação, ao enfrentar os líderes hostis da sua época. Também nós vamos ter aí as últimas palavras de Malaquias. Os últimos 3 versículos são considerados pelos estudiosos um apêndice aos profetas da Bíblia. A nota dominante dos últimos 6 versículos é antecipatória, apontando para os 400 anos de silêncio profético, né? Antes que outro anjo aparecesse anunciando a vinda do precursor e do muito esperado Messias. Então, para encerrar, irmãos, qual é a cristologia desse livro de Malaquias? O conteúdo messiânico de Malaquias ele pode ser discernido em diversos títulos ao Messias. Por exemplo, em Malaquias 1,14, o Senhor declara ser um grande rei, muito maior que o governador, a quem não ofereciam, a que não ofenderiam com uma oferta maculada. Em Malaquias 3:1, o Senhor declara ser o anjo da aliança, a quem eles buscavam. Aos que temem o seu nome, ele surgirá como o sol da justiça. Então, esse sol da justiça é o próprio Messias. E ele vai queimar os perversos, mas vai curar os que temem o seu nome. Então, irmãos, eu sei que foi muito rápido aí nosso estudo sobre esses 3 livros, é só para apresentar um panorama geral mesmo, mas eu espero que todos tenham gostado de todo o nosso curso, espero que vocês tenham aproveitado e aprofundem-se mais nesses estudos desses livros, lendo e entendendo essas profecias que são muito densas, né, mas que com uma explicação, com um olhar diferenciado, dá para se entender a mensagem que o Senhor tem, né, tanto para o povo de Israel como para nós, que somos o seu povo escolhido também. Então, a gente se vê na próxima aula. Abraço!